Hoje é o dia da conscientização do autismo. A gente vai conversar sobre esse assunto, tirar várias dúvidas. Inclusive, você, telespectador, pode mandar a sua pergunta que a doutora vai responder para você, tá? A doutora Kesley Azevedo, que é fonoaudióloga. A gente vai conversar sobre esse tema super importante, não é, Nath? Que além de diagnosticar, né, a gente procurar saber sobre o diagnóstico, é importante também a gente difundir, a gente propagar essas informações para as pessoas, não é isso? E tem muitas dúvidas a respeito também do autismo, né? Bom dia, doutora. Bom dia. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Bom dia a todos. Doutora, bem-vinda. Eu começo perguntando para a senhora sobre a importância, para a senhora falar para a gente sobre a importância de falar sobre o assunto, porque a gente nota que por mais que a gente esteja em um tempo com acesso à informação pelas redes sociais, falta informação, né, doutora? Isso, ainda tem muito desconhecimento da população acerca desse transtorno, né? Algumas pessoas ainda até confundem que é uma doença, mas na verdade o autismo é um transtorno no neurodesenvolvimento, que afeta a interação social, que afeta a comunicação e também pode afetar também os comportamentos, afeta os comportamentos também. Existe um período da vida em que esses sintomas aparecem? Sempre é na infância, doutora? Hoje, atualmente, nós conseguimos detectar algum risco para o TEA a partir de 18 meses, até menos. Antigamente, não. Antigamente, um diagnóstico de autismo para ser fechado demorava até 5, 6 anos de idade. Hoje já existe a intervenção precoce, que quando a criança tem um ou dois fatores ali que tem um risco para o TEA, nós já entramos com a intervenção correta para que a criança possa alcançar esses marcos de desenvolvimento esperado para a idade e assim equivaler às habilidades com a mesma faixa etária esperada. Tá aí, né? E como que é feito esse diagnóstico, doutora? O diagnóstico é médico, clínico, com a ajuda da equipe multidisciplinar, psicólogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional. E depois de fechado esse diagnóstico, ou até mesmo antes disso, já são feitas as intervenções. Então, se a criança corre risco para a TEA, tem algum fator ali de risco para a TEA, nós já entramos com a intervenção precoce. Quanto antes, melhor? Muito melhor. Essa precocidade é um fator importantíssimo. Por quê? Porque tem a neuroplasticidade cerebral, que acontece na cabecinha da criança. O que é isso? É a capacidade do cérebro de fazer novas conexões neuronais. Então, é um cérebro sedento por aprendizado, né? Então, ali até os 6 anos de idade, é muito mais fácil a criança aprender e conseguir atingir esses marcadores esperados para a faixa etária. Então, até os 6 anos é muito mais fácil, mas depois dos 6 anos também nós continuamos incentivando e estimulando e as crianças ganham sim habilidades para lidar com suas diferenças. E tem se visto muitos adultos, né, descobrindo após 20, 30 anos o autismo, né, doutora? Sim, estima-se que hoje uma a cada 45 adultos tem o transtorno do espectro autista e ainda não sabe. Então, seu vizinho, seu amigo esquisito, ali diferente, ele pode ter um TEA, né? Aquela pessoa que tem uma dificuldade social, ela pode ter um TEA. Então, assim, tem que avaliar, cada caso é um caso, porque uma das características do autismo é a singularidade. Não existe um autista igual ao outro, né? Então, assim, isso fica muito mais difícil ainda o diagnóstico devido a esse fato também. Existe alguma alternativa de tratamento? Existe uma novidade aí para esse acompanhamento? Hoje existem vários métodos que trabalham com essas crianças autistas, mas nós trabalhamos, na minha clínica, nós trabalhamos dentro da ciência, dentro de evidências científicas, como Denver, como ABA, são intervenções da análise do comportamento, que é uma ciência. Então, o que nós pensamos? Que não tem tempo de errar. Então, nós preferimos trabalhar com métodos cientificamente evidentes para que a criança possa desempenhar seu pleno potencial. Quais os sintomas mais comuns, doutora, do autismo? Os sintomas mais comuns, geralmente, são a interação social, aquela criança que não gosta muito de estar junto com outras,
varia muito, né? Tem outras que são mais extrovertidas e outras menos extrovertidas. Então, aquela criança que se isola, aquela criança que tem dificuldade no brincar, que tem dificuldade em usar a imaginação para fazer um faz de conta. Então, tipo, se você pergunta, seu filho brinca? Ah, ele brinca, mas ele não brinca, ele não pega o aviãozinho, não coloca para voar, não faz o barulhinho com a boca, ele não pega um controle remoto e finge que é um carrinho. Então, ele tem dificuldade nesse brincar, pode ter também dificuldade na questão visual, mas nem sempre isso tem que ter, né? Tem dificuldade também nas competências de chegar no outro, de fazer uma amizade, de chamar para brincar. A comunicação também é muito influenciada. Geralmente são crianças que apresentam dificuldades ou atraso na fala. São crianças que geralmente falam muito pouco. Então, assim, a qualquer sinal, eu não preciso esperar. Eu já procuro logo o médico, já falo da minha dificuldade, das dificuldades da minha criança, e assim eu consigo agir precocemente e a criança consegue ganhar as habilidades esperadas para a faixa etária. Bacana. E quais são os principais mitos, doutora, sobre o autismo? Por exemplo, todo autista é um gênio. Isso é um mito. Todo autista já ouvi falar nisso já. Todo autista tem deficiência intelectual. É um mito. Todo autista não fala nada. Ele não é autista porque ele fala. Não, isso é um mito. As pessoas autistas, elas podem falar normalmente, elas podem ter uma dificuldade pragmática na entonação da fala, mas elas conseguem sim se comunicar, mas não é necessário que essa fala esteja prejudicada. Ela pode ter alguma dificuldade, mas ela consegue se comunicar. Outro mito é que minha criança ela não é autista porque ninguém na minha família tem autismo. Né? Porque muitas vezes as pessoas acham que o autista é 100% genético. E, na verdade, estima-se que as pesquisas mais recentes comprovam que 80% dos transtornos do neurodesenvolvimento para o TEA são de origem genética, mas existem outros fatores externos também. Ainda não existe o autismo é causado por isso. Doutora, por que muitas pessoas acabam descobrindo com o passar dos anos? Foi talvez por falta de atenção, por falta de informação? Há 10 anos atrás, nós tínhamos pouquíssimas informações sobre o autismo. Então, assim, foi uma ciência, a análise do comportamento foi uma ciência que foi crescendo muito com o tempo e as pessoas elas foram conseguindo se encaixar e ali ter um diagnóstico do seu filho. Então, assim, a mãe angustiada levava o filho do pediatra, por exemplo. O pediatra, naquela época, dizia, não, às vezes é porque fulano falou mais tarde, o pai falou mais tarde, o tio falou mais tarde. Na verdade, já era uma suspeita ali de ideia. Ah, minha criança não dá tchau quando eu vou embora, ou não liga muito quando eu chego, não festeja quando eu chego. Ah, isso é normal, vá para casa, espere 3 meses, volte. Então, assim, não tinha tanto conhecimento. Hoje, os pediatras já estão bem antenados e cada vez tem chegado pacientes mais novos para que eles possam ser tratados, né? Excelente, muito obrigada, doutora. Obrigada a vocês. Volte mais vezes para continuar tirando dúvidas, né? As nossas e também de quem está assistindo, de quem está em casa, que são muitas. Obrigada. Muito obrigado, doutora. Obrigada a vocês.